o Instagram. Voltou? Olá, bom dia. Quase tarde, né? Ontem foi dia do nutricionista. Recebi algumas mensagens, tá? Queria agradecer a todos vocês pelas mensagens do dia do nutricionista. Quem foi entrando vai me dando um oizinho, tanto no Facebook quanto no Instagram, pra gente conversar de hoje, tá? Eu vou esperar o pessoal dar uma entradinha. Vocês sabem o tema da live de hoje? Como vocês já ficaram sabendo, né? Nas outras lives, nos stories que eu fiz, eu já falei que eu ia voltar mais o assunto para diabetes, tá? Então, a live de hoje ela é focada especialmente na alimentação do diabético, tá bom? A live tem o tema seguinte: eu preciso realmente comer de 3 em 3 horas para controlar minha glicemia? Todo mundo aqui em algum momento já ouviu falar que precisa comer de 3 em 3 horas, certo? Geralmente, os nutricionistas eles falam pra gente comer de 3 em 3 horas mesmo, tá? Para evitar um jejum muito prolongado. Oi, Reginaldo, tudo bem? Ai, que bom, obrigada! Então, e aí, geralmente as nutricionistas falam, né, pra gente comer de 3 em 3 horas para evitar o jejum prolongado. E isso é muito importante para quem é diabético, tá? Porque, por exemplo, quem é diabético não pode ficar muito tempo sem energia, tá? Não pode ficar muito tempo sem comer, principalmente carboidrato, tá? Para não ter hipoglicemia, tá bom? Isso é principalmente para quem faz uso de insulina ou algum medicamento, tá? Porque nada mais é o carboidrato do que a principal fonte de energia para o nosso corpo e para o nosso cérebro, tá? E se a gente não come carboidrato com frequência, o nosso corpo, ele tem que retirar essa energia de algum lugar, tá bom? Que são dos nossos estoques. Mas o diabético, ele tem resistência à insulina, né? Ou dificuldade ou ausência na produção da insulina, tá? Então ele não tem que comer de 3 em 3 horas. O primeiro passo é o quê? É controlar a glicemia, tá? Com a dosagem certa de medicamento, tá? Seja ele estimulante de produção de insulina ou que ajuda a diminuir a resistência à insulina, tá? E aumenta a absorção da glicose, por exemplo, e até a aplicação da dosagem correta, né, da insulina. Tudo isso interfere diretamente na glicemia. Por isso que um acompanhamento, né, frequente com médico e nutricionista é essencial para o tratamento, para o controle da glicemia, tá? Porque se você comer de 3 em 3 horas e essa glicose ficar na sua corrente sanguínea e não for absorvida, você pode ter uma crise de hiperglicemia, tá bom? Então é muito importante tomar muito cuidado, principalmente com o que você vai comer, com a quantidade, tá? O que você vai comer, os horários que você vai comer, se você pratica ou não algum exercício físico, tá? Também é muito importante isso. Porque, por exemplo, o horário que o Glifage, que é um medicamento que ajuda a aumentar a captação da glicose, faz efeito, não é o mesmo horário que a insulina regular faz efeito. Não é o mesmo horário que a insulina NPH faz efeito, tá? Que são insulinas de durações completamente diferentes. Que também não é o mesmo horário que o Glicazida, por exemplo, que é um outro medicamento que estimula a produção de insulina, faz efeito. Então, cada medicamento, né, cada tratamento tem um horário diferente, um motivo, né, diferente de ser inserido no tratamento, tá bom? Então, é super necessário o acompanhamento de um profissional qualificado para te ajudar, né, a controlar essa glicemia, evitar picos de hiper e hipoglicemia, tá? Oi, Henrique! Oi, Márcia, tudo bem? Então, esse trabalho, ele é analisado individualmente, tá? Então, não tem como eu falar aqui uma coisa que sirva, tipo, pra Maria e pro João. Porque a Maria, ela tem uma alimentação completamente diferente do João. A Maria, ela usa glifage, né?
E a usaglifage 2 vezes por dia, a glicazida 1 vez por dia. O João, ele usa insulina. NPH é regular. Então, assim, cada tratamento é individual. Por isso é muito importante, né, o acompanhamento, tá? Então, cuidado, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Você precisa primeiro ajustar essa fase do medicamento, tá? E aí você vai conversar com um profissional que vai te ajudar qual que é o medicamento que você tá tomando, tá? Qual a dosagem, qual o horário. E aí ele vai colocar a sua alimentação de uma forma organizada, tá? De acordo com a dosagem do medicamento e o horário de ação dele. Mas, de uma forma geral, a gente orienta, tá? O consumo de fibras, tá? Consequentemente, o consumo equilibrado de água, tá? Porque se você não consumia fibras e agora você consome fibras, você pode controlar a sua glicemia, mas seu intestino ele pode ficar preso, porque excesso de fibra e falta de água dá o efeito contrário, tá? Então tem que ficar de olho sempre na glicemia, mas também não pode esquecer dos outros fatores, certo? E também tem que se atentar ao valor pré-prandial, que é exatamente antes da refeição, tá? E o valor pós-prandial, que são 2 horas depois para ver como que ele se comporta, se o medicamento ele tá fazendo efeito, se o que você comeu naquele momento tá interferindo diretamente na sua glicemia ou não, tá? Esse conjunto de fatores vai te ajudar a controlar melhor a glicemia. Não é o fato de comer de 3 em 3 horas, tá bom? Os valores adequados pós-prandiais, eles vão variar. Uma média fica em 140, mas não esquece que tem que ser muito individualizado, tá bom? Aqui eu trouxe também alguns sintomas mais comuns para quem tem hipo e hiperglicemia, tá? Hipoglicemia, fraqueza, dor de cabeça, desmaio frequente, tremor, tá? Pressão baixa, confusão, tontura e fome, né? Fome é muito... É um sinal muito forte de que a glicose ela não tá entrando na sua corrente sanguínea, tá? Então, você não tá entrando na sua célula, ela tá parada lá na sua corrente sanguínea e você não tá captando. Então, esse é um sintoma muito forte de hipoglicemia. A hiperglicemia é diferente, tá? Ela dá muita sede, tontura também dá, a boca seca, dá muita vontade de urinar, dá um cansaço também, muita dor de cabeça, enjoo e bastante sono. Então, cuidado com esses sintomas, tá bom? E você não precisa comer de 3 em 3 horas para controlar a sua glicemia, tá? O que você tem que fazer é organizar o horário da alimentação e do medicamento, certo? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Grande beijo, ótima semana. Não esquece que ontem foi dia do nutricionista. Tô muito feliz essa semana porque eu recebi várias mensagens fofas. E é isso, tá bom, gente? Beijos, tchau!